A seguir, IIGD Irajá. O Senhor Deus chamou Moisés e fez o povo de Israel lembrar que foi Ele quem os tirou do Egito. Quem foi que te tirou da cegueira espiritual? Jesus. Quem foi que te tirou dos caminhos errados? Jesus. Alguns saíram da angústia, da depressão. Quem foi que tirou? Jesus. Tudo isso Ele fez na sua vida e muito mais. Agora vamos. Por quê? Porque você, eu, nós somos criação de Deus. Nós fomos criados por Deus, mas nós não somos proprietários da nossa vida. O proprietário da nossa vida é Jesus. Você tem um Senhor. Eu fico impressionada, irmãos, com os cristãos de hoje, sinceramente. Eu já sinto tanta diferença do tempo que eu me converti, do tempo que, no início do meu ministério. Eu sinto tanta diferença nas pessoas que são de Jesus, que aceitam a Jesus. Eu não entendo essa dispersão de valores. Eu atribuo em parte à internet, porque as pessoas hoje estão tão comuns. Todo mundo faz as mesmas coisas, todo mundo anda nas mesmas coisas. Vou usar um exemplo simples, né? No caso, a moda. Você vê que as pessoas que são de Jesus, muitas das mulheres que são de Jesus, não discernem que determinada moda não é para uma serva de Cristo. Mas vai e entra. Por quê? Porque está na moda. Ou seja, esquece que foi comprada, que não se pertence mais, que não pertence mais ao mundo. Jesus te tirou do mundo. Você, eu, nós fomos tirados do mundo. Não, pastor, isso me assusta. Eu estou no mundo. Nós não fazemos parte da massa que está em trevas. Cada um de nós tem um nome registrado no céu. Honre isso, valorize mesmo. O mundo está em trevas. O diabo não respeita quem está no mundo. O diabo não respeita quem se converte e não ocupa o seu lugar. O diabo não respeita quem não assume a sua semelhança de Cristo. Vamos novamente ao versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Está vendo, irmãos? Olha a diferença que Deus faz nas multidões, dentre todos os povos, todos. Mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. E Deus diz, olha, vocês foram separados para serem o meu povo. Vê que ele usa o plural aqui, ele fala com a igreja. O povo de Israel foi a igreja de Cristo sobre a face da terra. Antes de Jesus vir ao mundo, mas Jesus falava através de Moisés. Então, Deus está falando com um povo que ele tirou do Egito. Só que ele tirou esse povo para ele. Meu irmão, minha irmã, vamos despertar. Você não se pertence. Com carinho, será que a ficha caiu? Então diga, você não é dono da sua vida. Fala para o teu irmão, você não é dono da sua vida. Como é que o pecador fala? Como você falava, como eu falava. Como é que nós falávamos quando não conhecíamos Jesus? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Era ou não era? Vamos ser realistas, por favor, participa comigo. Você falava isso? Eu falava, todo mundo fala. Todo mundo fala. Todo mundo fala. A vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida é minha, eu vou aonde eu quero.
Eu vou aonde eu quero. E a pessoa se converte, irmãos, e não desperta para infinidade de caminhos que ela pode percorrer, mas que não são convenientes a ela. Se ela fizer a escolha certa, vai ver que aquele caminho não é bom. Nos anos 90, eu fazia 3 perguntas à igreja. Eu perguntava: quem são os seus amigos? Porque você chamar alguém de amigo é uma intimidade. Amigo, que o amigo é uma palavra muito íntima. E até um erro que as pessoas cometem é confidenciar. Vocês veem de vez em quando, sai aí na mídia, essas podridões de conversas telefônicas, de trocas de mensagens, que quando vai o grampo, quando vai a justiça, não é especular ou buscar fatos, não é? Pessoas ficam lá na lama, lá no fundo, porque jogavam conversas torpes. Tem um noticiário internacional aí que rodou no final do ano passado, que o cidadão tinha umas conversas íntimas com uma determinada pessoa do sexo oposto, só que ela não era a mulher dele, e confundiram, pensaram quem era, e no final, quando ela fala, não era a mulher dele. Mas a conversa já tinha rolado bastante, aí arrebentou, estourou. Intimidade. A intimidade de uma pessoa, irmãos, é diante de Deus. Por quê? Não há um lugar onde os anjos de Deus não entrem. Quando você está no seu quarto, se você é de Jesus de verdade, os anjos de Deus estão lá. Mas também tem demônios lá por perto. Que é isso, pastor? Tem. Você está pensando que parede bloqueia demônio? Você está pensando que telhado bloqueia demônio? Você está pensando que uma barreira de concreto bloqueia demônio? Você está pensando que o demônio precisa da linha amarela para chegar na barra? Ele precisa da linha amarela, não. Eles andam nos ares e atravessam tudo. Irmãos, o cristão não se dá conta, são poucas pessoas de coração que se dão conta da grandeza que é ter Jesus Cristo no seu coração, ter o Espírito de Deus em si, ter o entendimento das palavras de Deus. E há pessoas que têm, mas não dão atenção ou dão uma atenção mínima. Como foi o caso de Marta, eu já citei Marta antes e cito agora novamente, porque Jesus chamou a atenção de Marta. Jesus repreendeu Marta severamente e disse: Marta, Marta, estás distraída com muitas coisas. E Marta estava ocupada com coisas honestas, com coisas honrosas, com coisas lícitas e até necessárias, mas fora de tempo. Se a pessoa se converte, irmãos, ela é orientada a buscar mais a Deus naquele começo, para ela ter um entendimento da palavra, e que ela alcance esse entendimento mais depressa, antes que o sofrimento, ou melhor, para acabar com o sofrimento. Porque quanto mais depressa a pessoa que está sofrendo entender a palavra de Deus e se encher do Espírito de Deus, literalmente ela vai afastar demônios muito mais depressa. Ela vai desfrutar das bênçãos de Deus muito mais depressa. A questão do tempo. Eu vejo que os cristãos, muitos filhos de Deus hoje se atrapalham muito. Homens e mulheres. Pessoas responsáveis, mas se atrapalham muito. Se atrapalham muito. Ainda não entenderam bem os valores, ainda não compreenderam bem, literalmente,
o discernimento para priorizar o que é prioridade, ou melhor, o que é prioritário. Eu me impressiono. Às vezes você vê uma pessoa se arrastando com a doença, ela leva uma semana para vir à igreja, às vezes leva 15 dias, e ela tem condições de locomoção. Não telefona pedindo uma ajuda, uma palavra. Eu tinha chegado na igreja, eu tinha passado o dia todo, isso tem muitos anos, eu tinha passado o dia, eu deixei o pastor cuidando, o pastor auxiliar cuidando da igreja. Eu passei o dia naquele dia na faculdade e tive muitas coisas a fazer naquele dia, era um período de estágio. E eu cheguei, eram 5:30 da tarde. E eu estava sem almoço. Eu tinha ido ao fórum, eu tinha ido aqui, eu tinha resolvido, enfim. E eu estava com muita fome. Eu não tirei tempo para comer um sanduíche na rua, de muitas coisas que eu tinha para resolver. E eu cheguei na igreja, era uma sexta-feira, e eram 5:30 da tarde. Eu não tinha almoçado. A irmã preocupada foi lá esquentar uma comida para mim. E ela vem e eu começo a me servir. Lavei as mãos, sento à mesa, dou graças e começo a me servir. E quando eu pego o garfo, chega uma pessoa da obra e diz: pastor, tem uma menina lá embaixo, está desesperada. Ela está chegando do hospital, ela está grávida de 7 para 8 meses, quase 8 meses. E foi descoberto um tumor no cérebro do bebê dentro do ventre dela. E ela está desesperada. Eu tinha segurado o garfo e não toquei na comida. Quem conhece bem esse fato de perto é o pastor Regis e a menina, irmã Dalva, cozinheira, que estavam pertinho de mim nessa hora. Quando chegou essa moça, quando chegou essa pessoa da obra, esse obreiro: pastor, tem uma moça desesperada. Eu falei: mas gente, vocês são pastores, vocês são obreiros. Pastor, ela está muito desesperada, só quer falar com a senhora. Tá bom, larguei o garfo, desci correndo. Cheguei, tá o marido, os olhos inchados de tanto chorar, ela com o rosto inchado de tanto chorar. Eu não os conhecia. E aí, põe os dois sentados e disse: o que está acontecendo? Já ouvi. Chegamos do hospital agora e foram feitos os exames e o bebê, que é um menino, está com um tumor no cérebro. Ele já está com quase 2 centímetros. Não sabe ao certo o que é, mas é grave. E aí estamos desesperados. Mal podiam falar de soluço. E aí eu disse, e aí a senhora ora? Eu disse: eu não faço milagres, mas Jesus faz. E até corri para falar: Jesus faz, para acalmar o coração deles. Mas eu tive que ser realista. Eu não faço milagres. Quem faz é Jesus. E eu disse: vocês precisam ouvir a palavra. Pastora, nós somos de Jesus, frequentamos os seus cultos. Todas as vezes que a senhora vai no Irajá tinha sido inaugurado no ano 2000. Eu deixei um pastor aqui no Irajá. Eles se converteram na igreja no Irajá. Participaram por um período, aquele período inicial, me converti, me batizei, glória a Deus, que maravilha, conheci a verdade, tá bom? E aí quando eu vinha fazer os cultos, estavam lá nos meus cultos. Eu vinha domingo à tarde fazer um culto ali, às vezes vinha na quinta-feira à noite fazer um culto ali. Se tem alguém do início vai lembrar disso,
Tudo bem. Tá bom. E aí? Mas nós nos desviamos. Agora escute. Eu disse a vocês que eu tinha passado o dia todo super ocupada. Faculdade, fórum, aqui, ali, resolve coisa. E aí eu perguntei, por que vocês se desviaram? Ela disse que eu estou fazendo faculdade. E agora? E eu estava sem almoço. Eu tinha tomado um café às 7 da manhã. Na verdade, antes das 7. E aí? Eu disse, ao menos vocês têm uma Bíblia? E ela abriu a bolsa e tirou uma Bíblia nova. Eu disse, essa é a sua Bíblia? Da sua conversão? Falei, moça, menina, sua Bíblia está com as folhas coladas. Sua Bíblia é nova. Você comprou, ganhou agora? Não, essa é a minha Bíblia. É a sua primeira Bíblia. A Bíblia nova. A Bíblia não havia sido desfolhada. Você quer Jesus ou você quer as bênçãos? O que você quer? Eu perguntei para ela. Você é realista. Pastora, como é que a senhora tem coragem, a pessoa nesse estado, a senhora falar isso? Meu irmão, é o momento. Por quê? Então vamos ouvir o resto da história. E aí eu me sentei ao lado dela, abri a minha Bíblia, eu desci com a minha Bíblia, abri a minha Bíblia, toda cheia de orelhinha, e fui explicar para eles dois o sacrifício do Calvário e o preço que Jesus havia pago pela vida deles, dele, dela e do bebê. O seu bebê está incluído. Ele precisa aceitar Jesus quando crescer, mas está debaixo da bênção. Se vocês servem a Jesus, mas vocês não servem. Vocês se serviram de Jesus. E fui lá explicar o sacrifício do Calvário. Mas a hora estava apertando e o culto era às 19. E o povo está chegando, Eu disse, olha, a senhora ora pelo amor de... Não, eu não vou orar. Eu vou orar no culto. Vocês vão ficar aqui, já estavam na frente. Vocês vão ficar aqui. Vão segurar a Bíblia de vocês. Vão dar atenção à palavra de Deus, a palavra que eu abrir e ler, vocês vão ler. Você vai entender que Deus está falando ali, como está falando aqui contigo agora. E na hora da oração, sim, você vai pedir para Jesus, Jesus, toca no meu bebê. Porque ele é a tua herança. Expliquei quem é o bebê, quem é o filho. E assim eu fiz. Pastora, a senhora é dura. E aí, o que aconteceu? Lá fui eu para o altar fazer o culto. Eu ministrei o culto, ministrei a palavra, e na hora da oração, ela colocou a mão sobre a barriga. Eu disse, quase 8 meses, e ela pôs a mão sobre a barriga. E de repente, no meio da oração, ela disse que sente um repuxo na cabeça dela. Esse foi um milagre que só Jesus pode explicar essas coisas. Ela sentiu um repuxo na cabeça dela, como se a pele estivesse espichando para fora, como se raízes estivessem sendo arrancadas na cabeça dela, e ela com as mãos na barriga. Ela não estava com a mão na cabeça dela. E aí, quando o repuxo acabou, ela sentiu como que um vento passar na cabeça dela. Literalmente como se fosse um sopro. E eles contaram esse testemunho no final. Quando eu terminei a oração, eu disse, vamos aqui agora. Quem estava com dor e a dor foi embora. Aí, outro, dor na coluna, dor aqui, meu braço. Eu estava com dor ali. E ela chorando muito. Eu não estou entendendo nada. O que você não está entendendo, menina?
que eu senti um repuxo na minha cabeça. Uma coisa assim, como se raízes estivessem saindo, mas um repuxo, a minha pele chegava a espichar. Só que eu não botei a mão na cabeça, eu botei a mão na minha barriga. A senhora sabe do caso. E eu falei, acalma o seu coração. O problema não é na cabeça do seu bebê? Então acalma o seu coração. Muito bem. A médica tinha marcado para ela voltar uma semana depois, que fizessem uma avaliação mais acurada dos exames que haviam feito. E ela contou para o médico e ele pediu um novo exame. E no novo exame que fez, o tumor não apareceu. O bebê ficou curado dentro da barriga. Foi dentro da barriga que o diabo tocou. E foi lá dentro que Jesus foi fazer a obra, mas fez através dela. Como é que um bebezinho iria se defender de uma obra do diabo? Precisaria da mãe ou do pai. Ficaram maravilhados. Falaram para a doutora que tinham ido à igreja. E a doutora, não entendo essas coisas, mas não tem nada. A cabeça do seu bebê está limpinha. O tumor desapareceu. Tá bom. Irmãos, todo domingo eu via aquele casal na igreja. Terceira fileira, segunda fileira, mas estava ali bem na frente. Tô aqui, ó. O bebezinho no berçário. Toda quarta-feira, dava um jeito deles, estavam na igreja. Se não pudessem vir à noite, vinham de manhã. Estavam na igreja. Tá bom. Passado um ano, na quarta-feira já não aparece. E aí lá vou eu. Chamo obreiros e digo, olha, pergunta por que não estão vindo durante a semana, só no domingo. Diz a eles, ó, a questão domingueira não agrada a Deus não. É bom você saber disso. Pastor, eu não estou gostando disso. Deus te abençoe. Com todo carinho, meu irmão. Eu não tenho medo de perder membro. Jesus disse que são poucos que se salvam. Não brinca, meu irmão. O diabo não está brincando. Mas espera, não ficou por aí não. Em menos de 6 meses já não vi. Em menos de 6 meses que pararam de vir nas quartas, também já não viam domingo. E aí lá vamos nós. Tem cadastro, agora são membros. Telefona. Pastor, eu estou muito ocupado, o bebê está crescendo, eu estou na faculdade. Diz a pastora que eu estou sem tempo. Como é que é? Diz a pastora que eu estou sem tempo. Não recebo esse recado. Porque eles não são meus servos. Manda eles dizer isso para Deus. Foi o que eu falei. Chamei a obreira e disse, liga de novo. E diz que eu não aceitei o recado. Porque o recado não é para mim. Porque não sou eu que administro o tempo. Pertence ao Senhor. Você consegue administrar tempo? Você consegue? Tira a pilha do teu relógio. Deus vai segurar o tempo? Então, meu irmão. Você é dono da sua vida? Você pode segurar a sua vida aqui na terra? Algum ser humano sobre a face da terra pode impedir a morte de chegar? Tem algum ser humano? Existe algum ser humano? Já existiu? Então, meu irmão, você não é dono de nada. Você não é dono do seu nariz, você não é dono dos seus olhos, você não é dono das suas mãos. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada. Nós somos servos do Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. Passaram 3 anos. Aí o casal voltou. Por quê? Porque ela estava grávida pela segunda vez e teve medo de acontecer com o bebê na barriga o que aconteceu com o primeiro. E aí? Aí voltou. E aí eu chamei para conversar. Que bom ter vocês aqui. Que bom que está tudo bem, não é? O menininho está grandinho. Glória a Deus. Agora vem outro bebê. Espero que vocês se firmem. Durante 2 anos vocês andaram por onde? Não fomos a lugar nenhum. Nenhuma igreja. Não. Que importância tem a igreja na vida de vocês?
Eu fiquei impressionada. Pois é assim, meu irmão. Para muita gente, a igreja não vale nada. É um pronto-socorro. Para outras pessoas, é um lugar, é como um clube social. É o lugar onde eu estou entre irmãos. Então eu tenho os meus irmãos, eu louvo, eu converso, eu aperto a mão, eu recebo um abraço. O que é a igreja para você? E aí eu disse para esse casal, eu disse, olha, de todo o meu coração, eu vou falar com vocês com temor a Deus. Vocês ainda não aprenderam a amar a Deus. Vocês ainda não aprenderam o que é igreja na vida do cristão. Pois é, ficaram na igreja até o bebê nasceu. O bebê nasceu 100%, lindo, maravilhoso. Já foram embora de novo. E aí, se você ligar, eles vão dizer exatamente isso. Estamos muito ocupados. A gente está sem tempo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.